Boa tarde a toda a audiência. A Advocacia Barreto inicia nesta tarde, dia 23 de março de 2026, uma série de gravações de podcasts sobre a Lei de Seguros. Serão analisados artigo por artigo e será seguida a ordem numérica dos artigos. Cada gravação terá aproximadamente a duração de 30 a 40 minutos. Para imprimirmos uma dinâmica de celeridade e avanço, não serão formuladas reperguntas ao expositor. Isso será possibilitado em momento oportuno. Então, doutor, o artigo 15 da Lei de Seguros diz assim: se em consequência do relevante agravamento do risco, o aumento do prêmio for superior a 10% do valor originalmente pactuado, o segurado poderá recusar a modificação no contrato, resolvendo no prazo de 15 dias, contado da ciência da alteração do prêmio, com eficácia desde o momento em que o estado de risco for agravado. O que o artigo 15 está determinando é o seguinte, que se por algum motivo o risco aumentar, a gente tem uma alteração no prêmio a ser pago. E se essa alteração for superior a 10%, o segurado pode buscar o encerramento do contrato. Afinal de contas, uma modificação ali no prêmio, um aumento no prêmio já traz um certo abalo nas finanças, né, de qualquer indivíduo. Acontece que existe também um entendimento de que o segurado poderia buscar o encerramento desse contrato, ainda que o aumento não fosse superior a 10%, porque, afinal de contas, nós, no país que nós vivemos, com o direito que nós temos, possuímos o direito de encerrar contratos quando bem entendermos, né? Existem, claro, consequências, mas existe essa liberdade de atuação sobre as nossas próprias posses. Então, a gente tem esse entendimento e a gente tem esse artigo que busca proteger tanto o direito do segurado de encerrar o contrato, quanto o direito da seguradora de ter ali um recebimento do pagamento do prêmio. Agora, entrando em um ponto muito interessante da nova Lei 15.040 de 2024, vale destacar-se o artigo 16, que trouxe uma proteção importante para o segurado. Esse dispositivo estabelece que, quando ocorre um sinistro, a seguradora só pode negar a indenização se conseguir provar que existe um nexo causal entre o agravamento relevante do risco e o dano que aconteceu. Falando-se de forma mais simples, não basta a seguradora alegar que o segurado descumpriu alguma obrigação contratual ou aumentou o risco do contrato. É necessário demonstrar-se que esse aumento do risco contribuiu realmente para o sinistro. Isso muda consideravelmente a lógica prática das discussões securitárias, porque evita negativas automáticas e até abusivas. Pensemos em um exemplo. Imagine-se uma pessoa que possui seguro de automóvel e faz uma alteração estética no carro, como trocar as rodas sem avisar a seguradora. Depois disso, acontece uma enchente e o veículo é totalmente alagado. Neste caso, a seguradora não poderia negar a cobertura, dizendo simplesmente que houve um agravamento do risco. Ela teria que provar que a troca das rodas teve relação direta com a enchente, o que claramente não aconteceu. Portanto, a indenização continuaria sendo devida. Agora, imagine-se uma situação diferente. O segurado modifica o motor do veículo para aumentar significativamente a sua potência e passa a participar de corridas clandestinas. Durante um racha, ocorre um acidente grave. Aqui, a situação muda. A seguradora conseguiria provavelmente demonstrar o nexo causal entre o agravamento do risco, ou seja, a modificação do veículo e a prática do racha, e o próprio acidente. Neste cenário, a negativa da indenização poderia ser considerada legítima. Então, o principal objetivo do artigo 16 é fortalecer justamente a boa-fé contratual e impedir que a seguradora utilize qualquer irregularidade como justificativa genérica para deixar de indenizar o segurado. Outro dispositivo muito relevante da Lei 15.040 de 2024 é o artigo 19,
que passa a disciplinar de forma mais clara a questão do pagamento do prêmio do seguro. E aqui vale lembrar, prêmio é o valor pago pelo segurado à seguradora para que exista justamente a cobertura securitária. O caput do artigo estabelece que o prêmio deve ser pago no tempo, no lugar e na forma que foi convencionado pelas partes no contrato. Ou seja, prevalece aquilo que foi acordado entre seguradora e segurado. Na sequência, o parágrafo 1º traz uma regra subsidiária importante. Ele determina que, se o contrato nada disser diferente, o prêmio deverá ser pago à vista e no domicílio do devedor, no caso, o segurado. Isso serve para se evitarem dúvidas práticas sobre a forma de pagamento quando o contrato for omisso, por exemplo. Mas talvez o ponto mais interessante esteja no parágrafo 2º. A lei proíbe que a seguradora receba o prêmio antes da formação do contrato, salvo nas hipóteses de cobertura provisória. Na prática, isso significa que a seguradora não pode cobrar do consumidor simplesmente sem que exista uma relação contratual efetivamente constituída. Por exemplo, suponha-se que uma pessoa solicita um seguro de automóvel e a seguradora está analisando a proposta ainda sem aprovação definitiva. Em regra, ela não poderia cobrar o prêmio antecipadamente enquanto o contrato não estiver formalizado. A exceção ocorre quando existe cobertura provisória. Neste cenário, mesmo antes da conclusão definitiva do contrato, a seguradora já oferece uma proteção temporária ao segurado. Aí sim, o recebimento do prêmio passa a ser permitido. Este artigo reforça a transparência e a segurança jurídica na fase de formação do contrato de seguro, principalmente evitando cobranças antecipadas indevidas e protegendo o consumidor contra situações de incerteza contratual.